Você já se perguntou o que é a morte? Existe alma? Se existe, ela continua viva após a morte? Será que os mortos conseguem se comunicar conosco? Para onde vão as pessoas quando morrem? Há sofrimento, sentimento e consciência após a morte? Existe céu e inferno ou reencarnação? Podemos consultar os mortos para que nos ajude? Reencontraremos as pessoas que amamos que um dia partiram? Há esperança mesmo após a morte? Tenho certeza que você já fez essas perguntas alguma vez na vida. Mas não se preocupe. Deus deixou em sua palavra as respostas para não ficarmos confundidos e sem esperança. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da humanidade, a morte. Esse é um tema forte e causador em todos nós, mas a palavra de Deus deixa claro grandes e profundas verdades sobre esse tema, e que ao fim desse estudo trará conforto e esperança ao seu coração. Por ser um assunto extenso, vamos dividir em 3 vídeos. Nesse você irá entender como iniciou a vida e o que ocorre no instante da morte. Também aprenderá o que é alma segundo a Bíblia e se ela permanece ou não viva após a morte. Vamos ver o que a palavra de Deus afirma sobre esse assunto que causa tanto medo e dor. Vamos começar essa jornada juntos. E ao fim dela, você terá seu coração cheio de esperança. Por que existem várias teorias sobre esse assunto? Na verdade, existe uma polêmica muito grande em torno desse tema. Algumas pessoas creem que quando uma pessoa morre, sai do corpo uma alma ou espírito. Essa alma ou espírito, alguns creem que vão para o céu ou inferno ou purgatório. Outros creem que a alma vai para o mundo dos espíritos, para um lugar intermediário. Alguns acham que ficam presos aqui na terra. Outros acham que vão para o seio de Abraão. Alguns acreditam que quando alguém morre, tudo acaba para sempre. Não há mais nenhuma chance ou esperança. Outros creem que essas pessoas reencarnam nascendo novamente aqui. Mas em meio a tantas crenças, só existe uma verdade, que só quem nos criou, ou seja, Deus, e quem passou pela morte, foi sepultado, ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo, podem nos dizer o que realmente acontece quando alguém morre. Em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, vemos uma afirmação impressionante que Cristo fala para João quando aparece para ele em visão. Diz o texto: "Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Somente a Bíblia traz segurança para definitivamente entendermos essas verdades. Vamos estudá-las agora. Afinal, o que acontece no instante que alguém morre? Para compreendermos a morte, precisamos entender como foi o início da vida, ou seja, é preciso voltar ao princípio de toda a criação. Vamos ver o que diz Gênesis 2, verso 7. Esse é o momento em que Deus cria a vida humana. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Já com esse primeiro verso, entenderemos 2 coisas muito importantes. A primeira é que só existe vida com a junção de 2 elementos, o barro mais o fôlego de vida de Deus. Enquanto o ser humano era só barro, ele não tinha vida. Podemos comparar com uma lâmpada e a eletricidade para produzir a luz. Uma sem a outra não forma a luz. Se tirarmos a eletricidade, a lâmpada não acende. Se retiramos a lâmpada, mas deixarmos a eletricidade no bocal, a luz não acende. Vamos ver um verso muito importante que fala do momento da morte e que fala justamente o contrário acontecendo. Está em Eclesiastes 12, verso 7, que diz o seguinte: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." A palavra espírito no original hebraico do Velho Testamento é ruach, o mesmo que pneuma no original grego do Novo Testamento, e que significa sopro. Sopro e espírito são usados como sinônimos nas Escrituras Sagradas. O mesmo que o fôlego citado em Gênesis. Só de analisar esse verso já entendemos que o fôlego de vida, espírito ou sopro, não é uma alma consciente, e sim o dom da vida, a energia, o fôlego que vem de Deus, que é o Criador da vida. Não existe um monte de almas dentro de Deus, que Ele coloca dentro dos seres humanos na criação e na morte,
volta essas almas para dentro dele. Se você reler o texto, vê que Deus formou o homem do pó da terra, pronto para a vida. Fez músculos, órgãos, ossos, tendões, cérebro, coração, tudo. Ele estava pronto para a vida. Faltava o start. O fôlego que só o Criador poderia dar para tudo funcionar. Vamos dizer a grosso modo, mas para um melhor entendimento, que o ser humano feito do barro é um boneco sem pilha. Está pronto, mas não anda, não fala, não se movimenta. Ao colocar as pilhas nesse boneco, ele passa a agir. Mas as pilhas sendo retiradas, o boneco volta ao estado de inércia. O boneco sozinho não faz nada. As pilhas sozinhas não são nada. Mas união de um corpo com a energia da pilha forma o boneco falante, que anda e se movimenta. O que sai de Deus na criação e o que volta para Deus na morte do ser humano é o fôlego de Deus, é o dom da vida, que separa a criação em animado e inanimado. Também no mesmo capítulo 2 de Gênesis, verso 7 ao segundo ponto-chave, vamos escutá-lo mais uma vez. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja como esse texto é claro. Ele diz que Deus fez o homem de duas matérias, do pó da terra e do fôlego de vida. Juntando as duas coisas, o homem passou a ser alma vivente. Portanto, se você analisar bem o texto, ele não diz que o homem passou a ter uma alma. A Bíblia diz o homem passou a ser uma alma vivente. Isso quer dizer que o homem não tem uma alma dentro dele. O homem é uma alma. É diferente. Ser é uma coisa e ter é outra coisa. Vou dar uma simples ilustração, só para isso ficar mais claro. Imagine que existem tábuas de um lado e pregos do outro. Se juntarmos os dois de forma organizada, montaremos uma caixa. Não existe mais um monte de tábuas e um monte de pregos. Eles, ao unirem-se, e passou a ser uma caixa. De onde a caixa veio? De lugar nenhum, ela não existia antes. Da mesma forma, se arrancarmos os pregos das tábuas e colocarmos os pregos de um lado e as tábuas do outro, não existirá mais uma caixa. Mas para onde ela foi? Para lugar nenhum. Ela deixou de existir. Os pregos ainda existem, as tábuas ainda existem. Mas só pode haver caixa se eles se unirem outra vez. Assim como no princípio, Deus formou o homem de duas coisas: o pó da terra mais o sopro da vida. Como resultado da união dessas duas coisas, o homem passou a ser alma vivente. Na ocasião da morte, as duas coisas se separam, deixando o homem de ser alma vivente até o dia em que os dois forem unidos outra vez por Deus, que será tema do segundo vídeo. Assim é a vida, a morte e a ressurreição. Concluindo, você é uma alma, eu sou uma alma, somos almas viventes. Diferentemente da teoria da filosofia, de que a pessoa tem uma alma dentro dela. Entendido isso, vem a próxima pergunta a ser respondida. Existe vida após a morte? A alma é imortal? Bem, se já entendemos que não tem uma alma dentro de nós que se desprende do corpo, mas que matéria e fôlego de vida se separam e a pessoa deixa de ser alma vivente, já dá para entender que não existe uma alma imortal que se desprende e continua vivendo. Mas vamos estudar mais alguns versos da Bíblia para remover definitivamente essa dúvida. Ao criar Adão e Eva e colocá-los no jardim do Éden, Deus deu uma instrução ao casal que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vemos Deus dizendo que certamente o homem e mulher morrerá. Mas de onde surgiu a ideia de que o homem não morreria? Vamos continuar estudando mais um pouco sobre a continuação dessa história. Sabemos que Satanás, o inimigo de Deus e dos homens, o grande enganador, usou a serpente no Éden. Ali houve a primeira possessão demoníaca da história. A serpente não falava, mas Satanás se apossou de seu corpo para falar com a mulher e enganá-los. Vamos ver o que a Bíblia relata em Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 4.
Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aí, no início da criação, Satanás já conta a primeira mentira ao homem. Ele afirma o contrário do que Deus falou, e tem feito isso até hoje. Toda a verdade que Deus ensina em sua santa palavra, Satanás inventa uma mentira contrária. E a humanidade em massa tem acreditado nessas grandes mentiras. Vemos também aí o poder de Satanás em se incorporar, imitar alguém que não é ele, se apossar de um corpo. Isso explica muita coisa que aprenderemos nos próximos vídeos. Adão e Eva não morreram instantaneamente, mas passaram de seres imortais, como Deus os havia criado, para seres que a partir do pecado iriam envelhecer e certamente morrer, como aconteceu. Aí está a afirmação de Deus, que se pecar, morrerá. Satanás diz: não morrerás. Em que afirmativa você acreditará? Para confirmar o que a palavra de Deus fala sobre a alma morrer, vamos ver o que Ezequiel capítulo 18, verso 4 e 20 nos diz. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Aí nesses dois versos vemos que a Bíblia fala que a alma que pecar morrerá. Significa que esses versos reforçam mais uma vez as verdades que aprendemos que o ser humano com vida é chamado de alma ou alma vivente e que a alma morre. Ou seja, não é verdadeira a teoria da imortalidade da alma. Ela diz claramente: a alma que pecar morrerá. E todos somos pecadores, então morreremos. Em resumo, vimos que somos almas. Não existe uma alma com consciência que se desprende do corpo e vai para algum lugar. Vimos que a matéria volta ao pó, e o fôlego de Deus volta para ele. E a Bíblia afirma que a alma morre. Sendo assim, nossa alma não fica sofrendo no purgatório ou vai para o inferno, também não vai para o céu. A alma morre, lembre-se. Espero que não tenha ficado nenhuma incerteza sobre esses pontos em sua mente, mas sei que ainda há muitas dúvidas a serem respondidas. Agora você deve estar se perguntando: o que acontece então com os que morrem? O que as pessoas veem quando afirmam ter visto ou falado com um parente que já morreu? Ou alguns fenômenos sobrenaturais? Deve estar se perguntando se bons e maus terão então o mesmo destino após a morte. E onde está a esperança nisso? Não se preocupe, esse vídeo foi só o começo do estudo desse tema tão vasto e cheio de mistérios. Tudo isso a Bíblia ensina claramente, e serão os temas dos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações. Curta nosso vídeo e comente o que você ainda não sabia e sua dúvida sobre a palavra de Deus, para que possamos responder através de vídeos como esse. Sempre ore para que o Espírito Santo de Deus te conduza nos estudos de sua santa palavra. Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.